Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Nutrindo Felicidade. Esse canal ele tem o objetivo de falar sobre a maternagem, sobre qualidade de vida, sobre nutrição. O vídeo de hoje eu vou falar sobre saúde também, dos nossos pequenos, né? Eu sou mamãe de uma bebê de agora 2 anos e 10 meses, que mama no peito, tá? E aqui no nosso canal eu defendo a amamentação. E eu defendo a amamentação em livre demanda, né? E eu acredito que a amamentação é a mãe e o bebê. E quando eu gostaria que fosse assim comigo também. Quando a minha bebê decidir que ela não quer mais mamar, então aí eu paro. Mas enquanto ela me procurar, eu tô num período que eu tento não oferecer mais, né? Porque ela tá se desenvolvendo, ela tá indo pra creche, ela vai pra escolinha, né? E então, pra ela não sofrer, né? Que ela tem que ficar um pouco longe. Então, eu não ofereço mais. Mas ela me procura ainda e ela amamenta e eu tô gostando desse momento. E hoje eu vou falar também sobre problema de saúde, né? Que eu tenho enfrentado e até pra ouvir a opinião de vocês, mães que estão passando pelo que eu passo agora e querem deixar um comentário. Ai, vai ser super bem-vindo. Então o vídeo de hoje é sobre isso. A minha pequena, ela, no começo do ano, quando eu coloquei ela na creche, né, com 2 anos, logo no início, em março, ela teve pneumonia, uma correria no hospital. Então, assim, eu sempre, uma semana antes da internação, só pra resumir, ela não tava comendo nada, nem tomando remédio. Ela vomitava o remédio. E eu ia no pronto-socorro todos os dias, ela não tá bem. Eu costumo dizer assim que nós mães, ou pais presentes, mãe e pais presentes, né? Só de olhar pra criança, pra nossa criança, a gente não é médico, mas só de olhar pra nossa criança, a gente sabe se tá bem ou se não tá tudo bem, né? E eu olhava pra minha pequena e falava, não tá bem. E eu digo que a responsabilidade era minha mesmo, tá? Claro, meu pai, minha mãe, meu irmão me ajudaram muito, né? Meu irmão ia comigo de madrugada no hospital, me levava, né? Foi esse o apoio, graças a Deus, eu tenho. E foi muito tenso e ela internou, né, começou uma semana antes, aí nessa semana ela não tomou remédio, no sábado ela foi pro hospital e aí ela internou e ficou 5 dias no hospital, precisou de oxigênio, ficou bem ruim. Então desde então, já antes ela já fazia tratamento com pediatra e com alergista e depois dessa crise, aí continuou o tratamento e também a investigação para saber por que ela tem, porque é uma criança que mama no peito, é uma criança que come muito bem. A Bianca come de tudo, tudo. E eu costumo dizer, eu não preciso mentir pra ela. Eu faço de beterraba, a jiló, a chuchu, a cenoura. E eu digo pra ela que tá no prato, ó filha, isso aqui é cenoura, isso aqui é jiló, isso aqui é abóbora. Isso aqui é carne, isso aqui é fígado, isso aqui é peixe. E ela come. Eu não escondo nada. Tem couve, tem brócolis, tem couve, tem brócolis. Faz parte do prato e come. Não é assim. Ela come mesmo de tudo, de verdade. Em casa comigo e na creche. Ela come de tudo. E aí, e até a professora da escola conversou comigo também, porque ela é uma criança que come bem, que há crianças que não comem tão bem como ela e não ficam doentes como a Bianca fica, e na gravidade, né, porque evolui muito rápido. Então, de 2 semanas pra cá, a Bianca começou com tosses, pra vocês entenderem, outras crianças que têm essa característica, as mães vão me entender. Se ela já tem a recomendação de manter inalação. A Bianca tem inalações contínuas, só com soro fisiológico, que tem que se fazer várias vezes ao dia. Então eu já faço. Bianca chega da creche, eu já faço inalação. E antes de dormir, outra inalação, só com sorinho, não tem medicamento nessa inalação dela. E uma tosse persistente. E a professora, muito parceira lá na creche, se ela estiver assistindo, querida, muito obrigada. E ela escrevendo na agenda, Gislene, a Bianca, mamãe, né? A Bianca tossiu muito hoje. E aí eu falava, não, mas eu tô fazendo inalação, é o tempo. Aí no outro dia, tossiu muito. Falei, nossa,
professora tá escrevendo, vou levar no médico. Daí eu levei. E quando chegou lá no médico, a médica me explicou, olha, se você demorasse mais um pouquinho, ia virar uma pneumonia. E ela não tava nem com febre. Mas vocês mães que passam por isso, né? Ela respirava, sabe? Aquela respiração que parece um gato, que respira assim. E, né? Que você percebe que a criança faz muito esforço. E ela tava muito cansada, minha. E a gente percebe porque ela fica mais deitadinha e muito chorona. E a Bianca não é uma menina chorona, ela é uma menina esperta. E aí a médica fez os exames e ela ficou de observação, mas a gente saiu no mesmo dia no hospital. E ela me ensinou a fazer uma nova medicação que não vou falar aqui, né? Por ser na internet, evitar que as pessoas se automediquem. E aí ela me explicou como é que faz essa medicação, a enfermeira também me explicou, tem que usar um aparelho. E elas me explicaram e eu continuei fazendo em casa por 5 dias e mais 6 dias do outro remédio, né? Imagine a minha cabeça, né? Imagina, sexta-feira eu tinha entrevista pra fazer. Esqueci totalmente da entrevista, sabe? Fiquei com a minha pequena, eu tinha um remédio de 4 em 4 horas, um de 6 em 6 horas, um de 8 em 8 horas, outro de 12 em 12 horas, imagina. E minha filha tossindo, aquele catarro grosso, verde, e cansada, aquela criança cansada, né? Ela ficou 6 dias na creche, 6 dias de atestado. Então, total, sabe? Minha filha total, nem lembrei de mais nada, tava só pra ela. E daí terminou na terça, mas na terça-feira terminou os remédios, mas a tosse continuava. E com catarro. Aí eu conversei com a minha médica, que eu passo, né? E ela falou assim pra mim, talvez ela tá assistindo o vídeo. E ela falou, leva ela na pneumologista, porque não é normal. Daí eu levei na pneumologista. E aí ela avaliou a Bianca. E aí eu falei, e agora? Vai pra creche? Aí ela falou, não. E aí ela me deu um atestado de 20 dias para fazer todo um medicamento em casa, né? Para ela se recuperar bem, porque é o período exato de aula da creche. Mas aí ela não volta e vai se cuidar em casa, né? Então, tá uma rotina, né? Agora são novos remédios. Eu queria falar um pouco, assim, sobre ser mãe solo, né? Porque é uma responsabilidade só nossa. Eu costumo dizer assim, né? Eu não, mas toda mãe deve perceber isso. Se a criança fica doente, a culpa é da mãe. Não é do pai, é da mãe. O casamento acaba, a culpa é da mulher. Não é da mãe, não é do homem. Nunca vai ser do homem. E não que me incomoda, né? Às vezes eu saio na rua e as pessoas perguntam, cadê a sua filha? Ah, ela tá bem? Tá tomando remédio? Eu queria que perguntasse pro pai também, sabe? Se você conhece um pai que é ausente e ele diz pra todo mundo que é presente, pergunta pra ele como que tá o filho dele. Sério, vamos fazer essa corrente? Precisa. Pergunta pra ele assim, como que tá o seu filho? Quais remédios ele tá tomando? De qual em qual hora? Você acordou quantas vezes essa noite? Ah, você paga pensão. Que mais? O que você faz? Porque você acha que é só colocar dinheiro? Eu acho que precisava, sabe? Desse tipo. E sabe aquele tipo de pai? Não que eu estou falando de mim, tá, pessoal? Assim. Mas assim, sabe aquele tipo de pai que diz assim, eu me preocupo. Claro que eu me preocupo. Você aplica o remédio que tem que usar? Ah, então esse dia eu vou pegar mais tarde. Você aplica, tá bom? Não que pra... Eu tô falando de mãe, tá, queridos? Mas que mães presentes, né? Mas claro que existem pais presentes. Mas não é um comportamento, né, de um pai presente. Não, eu fico pensando assim, que eu sempre tive um pai presente na minha vida, né? Eu sei o que é um pai presente, né? Eu sei. Meu pai também nunca teve dinheiro, mas eu lembro que ele pegava fiado. Ele falava assim, não, você fica com uma RG aqui na farmácia, eu venho te pagar, mas deixa eu levar o remédio pra minha filha e pro meu filho. Então eu não consigo entender a pessoa não agir dessa forma, né? Uma pessoa não agir dessa forma, tá, pessoal? Eu não tô falando especificamente do meu caso. Mas se eu queria fazer uma campanha no YouTube, sabe?
Do mesmo jeito que a sociedade, ela pune e critica a mãe, né? Ah, essa criança tá despenteada, nossa, essa criança tá com essa calça, com essa blusa. Vamos, que mãe mais desleixada. Vamos fazer isso com o pai? Sabe, porque a responsabilidade é dos dois. Vamos fazer isso com o pai? Então, assim, eu convido você, amigo, amiga, a colocar esse pai pra agir, né? Perguntar pra ele qual o horário do remédio, quais remédios, quando que é a próxima consulta, quais exames teve que fazer, né? Tem pai, por exemplo, não específico, tá, pessoal? Não sempre. Tem pai, por exemplo, que no dia que fica com a criança, se tiver exame naquele dia, fica bravo. Mas hoje que tem que levar? Né? Vocês conseguem imaginar um tipo de pessoa assim, né? Tem pai que é assim, né? E aí diz que não, mas eu sou presente. Assim, eu tô contando exemplos. Se você, mãe solo, passa por isso, tá se identificando, né? E você é amigo, é amiga e tá se identificando com pessoas que sejam assim, cobre, tá? Então o vídeo de hoje é pra falar sobre isso e também pra contar o que eu tô fazendo, né? Porque eu tô lavando o nariz da minha pequena várias vezes ao dia, que é uma orientação, parei as inalações por orientação do médico. Ele falou, não tá resolvendo, você tá fazendo inalação e ela tá com muito catarro. Então, no caso da minha bebê, parei a inalação, só tô lavando com soro o nariz várias vezes ao dia, com seringa e não aqueles sprays. E as medicações, né? E torcendo pra dar certo. Torcendo, né? Ainda tá aquele pulmão que faz barulho ainda, né? A gente sabe, né? Então, hoje o vídeo é um pouco pra contar minha experiência pessoal com a saúde da minha pequena, né? Falar dessa coisa de mãe solo e o quanto a sociedade nos pune, que é o que eu sinto, e eu não sinto essa pressão. Não que eu sinta. É assim, né? Não tem essa pressão sobre o pai, né? E se você é a irmã ou irmão de um pai que se encaixe nesse perfil, fala com ele, sabe? A gente também vive uma sociedade que, se é família, deixa pra lá, né? Não deixa pra lá. Até porque a filha ou filho desse seu irmão é seu sobrinho. Então, é sua família também, sabe? Então, vale a pena essa conversa, vale a pena falar com eles, com um homem, ou se você conhece a mãe, né? Alguma mãe que tenha esse perfil que abandona, né? Vale a pena falar e cobrar, tá joia? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.